Olá! No domingo, 8 de março, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Mas nem tudo são flores. E os 364 dias? A violência contra a mulher continua. As flores são necessárias, a entrega é importante, as comemorações são importantes, passeatas, conscientizações sobre o câncer de mama e tudo mais que os municípios proporcionaram. Mas precisamos refletir aí sobre a violência contra a mulher. Aqui na Univale existe um programa aí de atendimento à mulher vítima de violência. É sobre isso e outros assuntos relacionados a essa questão que nós vamos conversar com a professora Adriane Spengler, que é a coordenadora. Obrigado, professora, pela sua presença aqui. Professora, a gente viu aí muitas comemorações, né? Passeatas aqui em Itajaí, caminhadas, outros, virou realmente um evento, o Dia Internacional da Mulher. Mas refletir sobre a violência contra a mulher ainda é muito importante, porque os dados são alarmantes aí no Brasil, de acordo com pesquisas do IPEA e de outros órgãos, né, professora? Sem dúvida, obrigada pela oportunidade, né? Nunca é demais a gente falar sobre a Lei Maria da Penha, sobre as situações que envolvem a violência doméstica e familiar contra a mulher. Claro que quando a lei foi editada, em 2006, os números apareceram, eram números ocultos. Na verdade, a violência existia, vai continuar existindo, infelizmente. Só que os números, com a lei, eles vêm à tona, aparecem. Então, claro que esse efeito também é interessante. As pessoas se dão conta de quanto existe isso no contexto da sociedade. Então, e com o passar do tempo, a gente nota que ainda há uma obscuridade, as pessoas ainda não têm noção muito bem do alcance da lei, da aplicação efetiva dessa lei, como é que ela funciona. Então, vislumbrando essa necessidade também, nós fizemos uma parceria com o Poder Judiciário, alguns anos atrás, e atendemos as vítimas de violência doméstica, que nos são encaminhadas do próprio Judiciário ou da própria delegacia. Agora, as mulheres, elas precisam saber onde procurar, né? Como assim? Saber desse serviço que a Univale proporciona através lá do fórum, no fórum universitário, no escritório modelo de advocacia. Né? Porque existe muito desconhecimento de onde procurar ajuda, né, professora? Eu entendo assim, eu acho que, claro, dependendo da situação, uma situação já que é emergencial, que necessita chamar a polícia, se encaminhar uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, enfim, é uma situação que já exige esse encaminhamento direto para a delegacia. Mas tem situações que as mulheres podem muito bem ir consultar conosco antes que efetivamente ocorra as situações mais graves e já ter esse aconselhamento, né, do que ela já pode solicitar ali. Então, eu até gosto de esclarecer que muitas vezes as mulheres vão tomar atitudes quando já estão na violência física, sem se dar conta que a violência física é o último passo. Já passou por uma violência moral, uma violência psicológica antes, que ela já poderia ter procurado ajuda, já poderia ter, por exemplo, afastado esse companheiro, esse marido de casa, né? E falta efetivamente essa orientação, essa noção. Então eu sempre digo, porque as pessoas por aí pensam que a Lei Maria da Penha só se aplica quando há violência física, quando apanha. E esse é o conceito geral, né, da Lei Maria da Penha. Só que a lei é muito mais ampla que isso. Né? Ela prevê 5 formas de violência. Violência física é uma delas. Prevê a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial e a violência sexual, né? Distinguindo cada uma delas. Então, o que é mais comum? A violência moral e psicológica, por incrível que pareça. É claro que se ela não é freada, barrada, ela vai tomando proporções e chega na violência física. Né? Que é aquela que às vezes até numa morte. É o extremo, né? É o extremo. Só que justamente a prevenção de não chegar a esse ponto se dá até com a própria lei, quando a violência psicológica se instaura, quando a violência moral já se instala naquela situação. E aí a mulher já teria que tomar providências antes, não chegar a esse ponto. Hoje, qual é a assistência que elas podem encontrar nesse projeto da Univale? Então, lá no escritório modelo, né, que fica na Avenida Joca Brandão, 655, no Fórum Universitário, ali no primeiro andar, nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h30 e da 1h30 às 5h.
Então, nós temos lá professores, eu estou em alguns dias, outros colegas, o professor Fabiano, o professor Guilherme em outros dias, atendendo a esse público, junto com, em alguns dias com alunos e outros dias só os professores. A gente percebe, inclusive eu já fiz uma matéria nesse projeto, e percebe-se que as mulheres de poder aquisitivo menor, elas têm mais coragem, né, de denunciar, né, quando ainda está nessa violência moral, né, psicológica, elas têm mais coragem de denunciar. Por que isso acontece, professora, essa divisão? É bem por essa ideia do status social, né, daquela situação de imaginar que uma violência doméstica vai repercutir mal até para o status social daquela família, daqueles entes, dos filhos, da própria esposa. Às vezes ela não quer que haja uma repercussão negativa para o próprio marido. Então, se tenta resolver naquele âmbito familiar. Situações extremas já não tem mais como. Já as mulheres de renda inferior, numa condição social inferior, é como se não tivesse nada a perder. Embora sejam muitas dependentes financeiramente do companheiro, do marido, a gente percebe, há ainda uma ideia de que a repercussão para ele, da reputação dele, enfim, não faz tanta diferença quanto alguém de um nível superior, de uma situação, uma classe social mais elevada. Eu já reparei nos estudos que a gente faz que mulheres nesse sentido têm até medo do nível que vai ser afetada a reputação desse sujeito. Para preservar aí o nome da família. Por conta dos filhos, de tudo, né? Do próprio respeito que as pessoas possam ter por eles. Então, só em situações que a gente fica sabendo, às vezes até pela mídia, situações muito graves, extremas, que isso vem à tona. Porque às vezes dessa violência moral, psicológica, pode-se chegar à violência extrema, que é a agressão física ou até a morte, né? Eu sempre indico para as pessoas assistirem um vídeo que tem no YouTube que chama Hoje Eu Recebi Flores, que fala exatamente, o vídeo mostra passo a passo dessa escalada de violência doméstica, que ela não começa logo numa violência física, são raríssimos os casos. Ela vem precedida de uma baixa autoestima da mulher, de uma situação que ela vai se tornando ali no emaranhado de emoções que ela sozinha não consegue. E ela vai sendo vítima de violência moral, de violência psicológica, até culminar na violência física, né? Muitas vezes ela sofre violência sexual e não sabe, né? Tem relações sexuais não consentidas, mas como é o companheiro, é o marido, ela acha que tem que fazer isso, não sabe que está sendo vítima de um estupro, e na verdade está. Temos casos lá do escritório modelo que os réus foram condenados a 7, 8 anos, estupro, né? Violência doméstica familiar. Então, a abrangência da lei é muito maior do que as pessoas imaginam. Inclusive, ela se aplica para situações que o convívio já não existe mais. Já não há mais aquele vínculo. Então, é muito comum o ex, né, tomado por ciúme, atentar contra ela, contra a integridade física dela. Que não aceita um outro relacionamento? Isso, muito comum, muito comum. Então, a lei se aplica também para os relacionamentos que já terminaram. Agora, é preciso realmente leis fortes como essa a Lei Maria da Penha, porque no matrimônio a mulher ainda fica mais vulnerável, é isso? Assim, porque, Almeri, a gente ainda vive numa sociedade patriarcal. Por mais que nós tenhamos noção que mulheres e homens têm direitos iguais, que não existe mais essa submissão, ela existe sim, basta a gente perceber no dia a dia ali dos atendimentos como essa submissão é clara, né? O homem tomando a mulher como objeto, e a gente vê nitidamente isso nos relatos, né? Até assim, se não for minha, não vai ser de mais ninguém, tem toda uma ideia de domínio, né? De dominação do homem sobre a mulher, e que para muitas pessoas ainda é assim, elas foram criadas muitas vezes no ambiente. Até é importante dizer que a gente nota também que mulheres que foram vítimas de violência doméstica tendem a ser vítimas do próximo companheiro também, é um padrão repetitivo. E elas acabam descobrindo que ele já, por exemplo, era violento com a ex. Ou seja, ele vai continuar e ela tende a ter também parceiros violentos. Então, são situações que, até quando nós tínhamos aqui o projeto da Estrela de Isabel, com a doutora Sônia no fórum, eles faziam um acompanhamento tanto do agressor quanto da vítima, psicológico,
né? Porque tanto o agressor tem que ser tratado para não repetir isso com outras, quanto a mulher, para não ter outras relações também onde ela é vítima de violência. Agora, o interessante também, assim, como a senhora citou o caso, assim, né, de relacionamentos que já se desfizeram e que o ex-marido volta a cometer os mesmos abusos e tal, quando há uma ligação que é o filho, é complicado também, né, porque usa-se a criança ali, coloca-se a criança no meio dessa disputa, dessa violência, né? Sim, em muitos casos. Acontece que, em muitos casos, a gente percebe isso, que a criança é usada ali como o que não deveria ser. Uma barganha também, né? Só que essas questões normalmente se resolvem na esfera do direito de família. Quando entra a questão da violência, e já há uma quebra de vínculo ali, eles já não convivem mais, enfim, notamos muito a situação de que, mesmo durante a convivência, o casamento, enfim, o problema era com a mulher. Ele nunca foi violento com os filhos, era com ela. Então, várias vezes, quando a gente vai pedir a medida protetiva, a gente confronta a mulher nesse sentido, mas os seus filhos também não devem ser privados da convivência com ele e tal? Não, não. Ele é ótimo pai, o problema dele é comigo. Muitas vezes a gente ouve isso. Como se a mulher diferenciasse na cabeça dela o pai do marido, do esposo, do companheiro. Então, muitas não querem que as crianças percam o vínculo. Claro, há situações graves em que ele também é violento com os filhos, e aí a gente nem questiona, né? Pede a medida protetiva, incluindo os filhos. Aí volta, porque senão volta a reincidência Volta a reincidir, violência, né? Enfim. Essa reincidência, ela ocorre e a mulher não se dá conta, porque é uma violência diária. Né? Quantas chegam lá, todo dia ele xinga, ele ameaça, ele me bate, e elas entram que aquilo acaba incorporando no dia a dia. Então, eu sempre digo, para alguns casos muito graves, que não basta só a medida judicial, ela precisa de uma terapia. Porque sem a terapia, ela não consegue sair desse emaranhado. E com grande chance de perdoar e retomar a relação. Né? Muitas acabam perdoando, porque é um momento que o homem é tomado a consciência, às vezes ele é tirado de casa, ele é preso, enfim, e quando quando reverte essa situação, a tendência é ele vir manso, pedir desculpa, e muitas acabam perdoando em nome dos filhos, em nome da família e tal, e logo, logo isso vem à tona de novo. Ok, professora, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto a conversar com a professora Adriana Spengler sobre essa situação e sobre essa assistência também às mulheres vítimas de violência aqui na região. Um instante só. Olá, o Painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a professora Adriana Spengler, lá do projeto aí que atende mulheres vítimas de violência da Univale, do Fórum Universitário. Nós estamos conversando um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha e outros assuntos referentes à violência contra a mulher. Professora, a Lei Maria da Penha, ela se aplica em outros casos que não envolve o relacionamento, não é uma relação marido e mulher, por exemplo? O homem pode ser também penalizado por agressão à filha maior de idade, porque a menor de idade já tem o ECA. Isso como é que isso acontece dentro dessa lei? A lei é bem autoexplicativa. Ela tem um artigo específico que fala os âmbitos de aplicação dela. Né? Então, a Lei Maria da Penha se aplica à unidade familiar, ao âmbito doméstico e familiar e às relações íntimas de afeto. Então, nós temos o âmbito familiar, a unidade familiar, que é composta por pessoas que se consideram parentes ou são parentes, né? O âmbito doméstico, pessoas que convivem no mesmo ambiente, né? Os agregados, que a lei fala, pessoas, parentes que possam vir e morar ali, estar efetivamente morando naquele ambiente. Então, nessa perspectiva maior, que não só a relação íntima de afeto, que envolve daí os parceiros de relacionamento afetivo, ela se aplicaria a primos, a irmãos, ao pai, todo esse contexto familiar. Dentro da estrutura familiar. Dentro da estrutura um homem que familiar. agride uma mulher na rua, por exemplo, não se aplica a Lei Maria da Penha. Daí já é um outro, se aplica o Código Penal mesmo. Na verdade, os crimes são os que estão no Código, só que a Lei Maria da Penha, ela tirou
de quem comete esses tipos de crime no âmbito dessa lei, alguns benefícios processuais. De fazer acordo com o Ministério Público, pagar, por exemplo, uma cesta básica, um salário mínimo, essas coisas não existem para crimes no âmbito da Lei Maria da Penha. É prisão mesmo? Então, o crime existe, a pessoa vai ser processada. Se ao final o juiz vai condenar a prisão, é outra história, porque muitos desses crimes têm uma pena que dá direito lá no final a uma prestação de serviço comunitário e tal. Pode se aplicar a pena alternativa. Como sentença, como condenação. É que antes existe para os crimes, mesmo a lesão corporal, uma ameaça, uma possibilidade de um acordo com o promotor, previamente falando, que chama-se transação penal, que está na lei do juizado especial. Isso já não dá em casos de Lei Maria da Penha. Entendi. A pessoa é processada mesmo, até o final. E lá pode ser que o juiz condene ou absolva. Entendi. Onde há muitos casos de prisão é no descumprimento das medidas protetivas. Quando a mulher pede as medidas protetivas de afastamento do lar, de não entrar mais em contato por nenhum meio de comunicação, não se aproximar a tantos metros, né? Que vocês ouvem muito falar isso, a gente vê no dia a dia, mas as pessoas ouvem falar isso na mídia. A gente teve um caso, assim, para exemplificar para as pessoas, o caso da Luana Piovani com o ex-marido, né? Do Dolabella, exatamente. Aquilo ficou emblemático, que ela estava no restaurante, ele entrou no restaurante, ela sentiu que ele estava descumprindo a medida protetiva, né? Porque tinha tantos metros lá de distância, enfim. Essa ideia, né, da não aproximação dele. Eu não sei se naquele caso a aproximação era realmente no intuito de... Porque no caso real, tem que se levar em conta se essa aproximação era com o intuito, né, de estar perto dela, de querer falar com ela, ou até atentar contra a vida dela. É uma ideia de prevenção, mas que caso a caso tem que ser vista. Se essa aproximação se deu por uma necessidade alheia a essa questão, uma eventualidade, ou se foi proposital. Né? Nos casos de descumprimento das medidas, então, a lei processual penal tem um artigo específico de uma prisão preventiva. Tá? E aí, quando o homem é intimado da medida protetiva, ao mesmo tempo que ele é intimado do que ele não pode fazer, ele é intimado que, caso ele descumpra, vai ser decretada a prisão preventiva dele. Agora, professora, tem uma palavrinha aí que está na mídia e principalmente começou a aparecer a partir do dia 7, 8, nessa semana que antecedeu o Dia Internacional da Mulher, que é o feminicídio, né? O que seria isso? É uma lei, tinha sido aprovada pelo Senado, passou pela Câmara, o Congresso, enfim, aprovou e a presidente Dilma sancionou. O que é isso, professora? Então, se discutia já enquanto era projeto de lei, que estava tramitando nas duas casas, né? E agora, com a sanção presidencial, isso veio à tona, porque efetivamente com a sanção é uma lei agora que tem valor e que vai realmente alterar o Código Penal. A ideia do feminicídio é aquele homicídio motivado pela condição da vítima. Nesse caso, o feminicídio por ser mulher, a questão de gênero, né, a questão do modelo patriarcal, motivado por essa questão do gênero, essa questão do homem ser superior à mulher. Tanto que em feminicídio nós não poderemos enquadrar nessas questões quando a mulher pratica esse homicídio contra a outra. Né? Ela não estaria sendo motivada pela mesma motivação que um homem teria, por essa submissão, por essa questão de gênero. Então a questão do gênero do masculino e feminino, essa identidade de gênero, que é o cerne desse modelo patriarcal, né, que motivou essa alteração legislativa, pela quantidade de homicídios que tem envolvendo, né, essas situações de violência doméstica e familiar. E o que muda na lei, assim, são penas maiores? Se torna um crime, vem com aspecto de um homicídio qualificado, né, que torna a pena de 12 a 30 anos, e nessa perspectiva de ser enquadrado ali nessa perspectiva qualificado, tem todo um tratamento mais rigoroso, porque é uma modalidade de homicídio que remete à lei dos crimes hediondos. Então, o tratamento é mais rigoroso. O cumprimento de pena é mais rigoroso, então tem toda uma tramitação mais rigorosa. Não caberia fiança, por exemplo. Teria que cumprir, por exemplo, 2/5 da pena se ele for primário ou 3/5 se ele for reincidente. Situações que esse homicídio, com essa motivação,
vão enquadrar esse sujeito. Uhum. Agora, professora, o homem também é beneficiado da Lei Maria da Penha, ou ela foi criada realmente para proteger a mulher? Por exemplo, homem que sofre agressão da mulher, né? De que forma ele que é raro, mas... ele faria um boletim de ocorrência por lesão corporal, né? A grande diferença é que ele não teria direito a medidas protetivas. E a mulher, como autora do fato, poderia fazer esse acordo prévio com o Ministério Público de pagar uma cesta básica, um salário mínimo e nem ser processada criminalmente. Que são as situações, né, que a lei retirou para quem se aplica a Lei Maria da Penha, o autor do fato. Agora, realmente a violência contra a mulher é bem maior, né? Agora a gente está vivendo num século onde existem muitos casamentos homoafetivos, né? E o que se aplica aí nesse caso do relacionamento de uma mulher com outra mulher, onde haja uma violência tanto moral, quanto psicológica, quanto até mesmo uma violência física, professora? Então, embora a lei tenha esse aspecto, né, da sociedade patriarcal, ela tem lá bem claro que a lei é violência doméstica familiar contra a mulher, a palavra mulher, entendendo-se mulher, fisiologicamente mulher. Tanto que diz que independe das afinidades sexuais. É a proteção do gênero mesmo, né? É a proteção da mulher. Então, nós temos vários casos que nós atendemos de casais homoafetivos de duas mulheres, onde uma é vítima e a outra é agressora. Isso aplica a lei. Eu já atendi casos, por exemplo, de um rapaz que era ameaçado pelo ex-namorado, queria medida protetiva e tudo, a lei não se aplica. Eu expliquei para os alunos que não haveria a possibilidade, mas até para confirmar, entramos em contato com a assessoria da juíza, do Ministério Público também, não se aplica. Se aplica realmente ao gênero feminino, mulher. É específico. Temos uma variável aí que seriam os transexuais. Tá? Os transexuais é um aspecto peculiar, uma exceção, porque eles são autorizados por uma sentença judicial a trocar de sexo. Então, a cirurgia de mudança de sexo e até o RG. Eles são juridicamente, passam a ser mulheres juridicamente. Então, na verdade, eu não posso, para um ramo do direito, entender que é mulher e para outro ramo dizer que não é mulher. Sim. Então, o transexual passa a ter realmente o viés, né, de ser vítima da Lei Maria da Penha. Há uma discussão muito grande, polêmica na doutrina e jurisprudência, ao homossexual, que seja vítima de um homem, né, um travesti, por exemplo, que é vítima de um homem, sem ser transexual, né? Ele se sente mulher, usa roupa de mulher, mas ele juridicamente não é aceito como mulher. Exatamente. Tanto é que em situações onde o homossexual, mas aquele travesti que realmente se veste como mulher, não só tem uma identidade feminina, mas ele se veste, tem um aspecto feminino, quando é preso numa situação qualquer, num crime qualquer, ele não fica aqui no presídio regional onde ficam as mulheres, ele vai para Canhanduba, porque eles levam em conta o RG. O RG. Agora, professora, o que me assustou um tempo que eu fiz uma matéria no projeto que a senhora coordena, é que uma mulher, ela conheceu o companheiro pelas redes sociais e 2 semanas depois já estavam morando juntos. As redes sociais, elas também colaboram para esse tipo de violência contra a mulher, para o aumento desse índice, professora? Ela não é um componente para o aumento, tá? Porque o aumento ele não se dá por conta de onde conheceu. Pode ser conheceu na balada, em 2 semanas está morando junto, então não é por onde conheceu. Há um incremento na falta de cuidado, muitas vezes, que uma rede social não dá, talvez, aquele rigor de conhecer a pessoa como pessoalmente, talvez nesse sentido, né? A mulher, muitas vezes, é induzida por uma situação pensando que a pessoa é uma coisa, ela é outra. Então, talvez na rede social, só sem o contato ainda prévio, físico ali, ela não pode, por exemplo, já não tendo um namoro, uma coisa assim, para pegar os determinados aspectos daquela personalidade, que muitas vezes são maquiadas numa rede social, numa conversa. Então, de vez em quando na mídia aparecem situações em que eles moravam em cidades diferentes, países diferentes, e o namoro era virtualmente, né, falando, via internet. E aí, num primeiro encontro, já um crime, já um sequestro, já uma morte, já, né, um estupro.
Então, enfim, porque aquela personalidade ali, virtualmente falando, ela pode ser maquiada. Tá certo, professora. Vamos torcer para que no próximo dia 8 de março aí, a gente possa comemorar aí uma a diminuição, dos né, números. dos números. Então, se a pessoa quiser ser atendida, é só ir no Fórum Aniversário aqui na Joca Brandão, né? Número 655 e no primeiro andar, de segunda a sexta, a partir das 8 ou depois a partir da 1h30. Tá certo. Tem que denunciar mesmo esse tipo de crime, né, professora? Tem, e importante que tem não amparo precisa jurídico só a também. mulher denunciar. Porque às vezes a mulher está numa situação que ela sozinha não consegue. Um parente, um vizinho, alguém que saiba, pode ir lá muito bem e fazer um boletim de ocorrência, pode ir lá nos procurar, porque não precisa ser a vítima, necessariamente. Tá certo, professora. Muito obrigado pelas suas agradeço. informações. Só lembrando que também há um telefone aí disponível para denúncias, né? Que é 180, e você pode denunciar anonimamente violência contra a mulher também. Painel Vale fica por aqui. Até o próximo programa.